Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Aqui quem fala é a Marília, do time de comunicação da Itaú Asset. E no episódio de hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a Milena Landgraf, carinhosamente conhecida como Milu, que é a gestora da nossa família de fundos Carteira Itaú. A Milu está estreando aqui no nosso podcast, eu estou super feliz em contar com a presença dela, porque o papo de hoje vai ser, além sobre o trabalho excepcional que ela e a equipe dela vem fazendo com Carteira, que é um produto super inovador, sofisticado e ao mesmo tempo muito acessível. A gente vai falar sobre ele ao longo do nosso episódio, mas o intuito de hoje é também falar sobre a história da Milu. Alguns seguidores têm pedido para que a gente trouxesse os gestores para contar sobre a formação deles, carreira, vida pessoal. Então, bora bater esse papo com a nossa convidada. E aí, Milu, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, olá, Marília. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, Milu, então, para a gente começar, você pode contar um pouco da sua história, da sua carreira, como você entrou no mercado financeiro, enfim, quem é a Milu? Bom, eu sou casada, tenho 2 filhos, um casalzinho, uma menina de 9 e um menino de 11 anos, né? Eu fiz faculdade de economia na USP e depois eu fiz mestrado em finanças na FGV, né? Eu iniciei minha carreira logo cedo no mercado financeiro. Logo nos primeiros anos da faculdade, eu já queria ter uma experiência profissional, eu já queria buscar, assim, atividades ou experiências mesmo para ver aonde que eu me encaixaria, assim, o que ia me atrair, né? E logo no primeiro ano da faculdade já comecei a estagiar e logo de cara eu já me identifiquei, assim, com o dinamismo do mercado financeiro. Então, eu comecei estagiando logo no começo da faculdade e fui ficando, né? No final da faculdade, eu entrei na Asset do Unibanco, que era a antiga UAN, e que depois da fusão entre o Itaú e o Unibanco virou a Itaú Asset, que é onde eu estou até hoje, né? Então, eu estou aqui praticamente mais de 20 anos no banco, construí basicamente minha carreira toda profissional em Asset Management, né? E assim, acho que foi uma oportunidade muito legal que eu tive de ficar esse tempo todo na mesma asset, porque eu tive a oportunidade de ter experiência em diversas mesas de gestão, né? Então, eu acabei fazendo gestão de produtos diferentes para tipos de cliente, né? Público-alvo diferente, níveis de risco diferentes. E eu acho que foi foi por isso que eu fiquei tanto tempo, assim, né? Então, essas oportunidades de aprender coisas novas, diferentes, enfim, foi o que completou minha experiência profissional para chegar até aqui. E hoje, como você já disse, né? Eu sou gestora da família Carteira Itaú. Temos mais de 360 mil cotistas, englobando todos os fundos da família, e mais de 40 bilhões sob gestão. Então, é uma responsabilidade muito grande aqui. Mas uma oportunidade muito legal e muito interessante. Não, bem legal a história que você tem aqui no banco. E até fiquei sabendo que você foi eleita sócia, né, recentemente. Parabéns, uma super conquista, super merecido. Obrigada, foi muito legal mesmo. Foi um reconhecimento muito bacana. Sim, super legal. E bem legal ver mais mulheres, né, ocupando esse espaço tão importante dentro do banco. E até puxando esse gancho, Milu, a gente sabe que o mercado financeiro é um ambiente mais, enfim, masculino, né? E quando a gente fala aqui da indústria de fundos, e principalmente na gestão de recursos propriamente dita, existem ainda pouquíssimas mulheres que são gestoras, né? E a minha pergunta para você ao longo da sua carreira, como foi, né, ser mulher em um ambiente predominantemente masculino? E se você puder também contar um pouco como é hoje, né, agora que você já está num estágio mais avançado da sua carreira? Claro, não foi fácil, ponto. Assim, muitas vezes eu me sentia um peixe fora d'água, eu não me sentia tão inserida naquele contexto, sabe? Eu acho que, assim, para mim sempre foi muito difícil estreitar as relações com os meus colegas e fazer networking. Eu acho que essa foi a minha grande dificuldade por ser a única mulher, quase sempre no meio de um monte de homem, né? Mas, por outro lado, assim, eu sempre gostei muito, de verdade, do que eu fazia. O meu trabalho sempre foi muito importante para mim.
e muito prazeroso, e eu queria muito continuar fazendo aquilo. Então eu nunca deixei que o fato de eu ser a única mulher fosse uma questão, nunca fiz com que isso fosse um problema para mim, sabe? E assim, eu acho que sem dúvida nenhuma o mercado que eu entrei, quando eu entrei, ele era bem diferente do que é hoje, né? Hoje eu acho que tem coisas que são inadmissíveis de diversidade e de preconceito, apesar de a gente ter que admitir que isso ainda existe, né? Mas eu acho que a sociedade está muito mais atenta e crítica a isso, ainda bem, né? E eu acho que, assim, genuinamente, eu acho que tem empresas, e o Itaú é uma delas, que conseguem ver o benefício de ter equipes diversas, de o quanto que agrega ter pensamentos diferentes, backgrounds diferentes, óticas diferentes sobre um determinado assunto, né? Então, eu acho que tem muitos lugares que hoje, de fato, enxergam que é um diferencial positivo ter mulheres no negócio. Naquela época não era assim, então às vezes ter uma mulher no meio dos homens poderia ser bem desconfortável para eles, né? E eu acho que hoje é mais fácil. Eu acho que eu fico feliz porque eu tenho uma filha, né? E eu realmente acredito que ela pode fazer o que ela quiser fazer nesse mundo. E eu acho que as oportunidades estão aí. Eu acho que tem um caminho mais aberto, sim, para as mulheres. Não, legal, realmente é um desafio muito grande, acho que a gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer até que, de fato, os ambientes nas empresas sejam mais diversos, mas, enfim, como você comentou, as empresas vêm se comprometendo cada vez mais com essa pauta, né? Bom, agora, Milu, aproveitando a sua presença aqui, né, vamos então falar sobre a família de produtos que você e a sua equipe gerem, que são os fundos da família Carteira Itaú. E o Carteira, eu sei, né, que ele teve aí uma origem super especial, foi construído a várias mãos, e eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa história, como e por que nasceu essa família de fundos. É uma história longa, né, e especial, falo assim, é um filhinho meu mesmo, porque ela é uma estratégia que ela foi lançada no início de 2020, mas ela tem todo um contexto histórico dentro do nosso trabalho de recomendação de investimentos para os clientes do Itaú, né? E eu participei disso intensamente ali ao longo dos últimos, mais de 5, 7 anos. Então, assim, a gente percebia que os clientes tinham uma grande dificuldade de implementar a nossa recomendação de investimento completa, né? Seja por uma dificuldade de conseguir quebrar ali a alocação em diversas caixinhas, em diversos produtos diferentes, seja pela falta de agilidade de entrar e sair no momento certo, seja por conta de não ter tantas possibilidades e produtos de investimento ali disponível para replicar exatamente o que a gente achava que eram interessantes na diversificação e potencial de investimento de longo prazo, né? Então, a ideia surgiu realmente para facilitar a vida do nosso cliente, trazendo praticidade, né? Então, a gente reuniu em um único produto tudo que o investidor deveria fazer na sua carteira de investimento pessoal. E isso, assim, é o que o cliente vê no final, né? Então, o que chega para ele, né? E do nosso lado, assim, utilizando um processo de investimento robusto, com uma equipe de profissionais experientes, um ferramental, assim, realmente bem sofisticado, que até então somente grandes fortunas tinham acesso, né? Então, assim, eu acho que tem essa história da facilidade e também de democracia, assim, de dar mais acesso a investimento. Então, assim, através da compra de um único produto de investimentos, o cliente tem acesso a uma carteira super diversificada, com estratégias tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, como, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Japão, China, Taiwan, Coreia, enfim, diversos países, né? Tem uma eficiência fiscal por a gente estar fazendo todas as decisões de investimento e trades dentro de um único produto, um único fundo, né? E o rebalanceamento também entre as estratégias, né? Então, assim, você tem um gestor profissional que está ali dedicado 24 horas por dia
para tomar as melhores decisões e timing mesmo, de qual que é o melhor momento de sair de uma determinada estratégia e entrar numa outra, né? E também essa velocidade de implementação para acompanhar as mudanças do mercado a todo momento, né? E o mais legal, assim, é que esse produto está disponível para qualquer investidor a partir de somente R$1. A gente abriu primeiramente um fundo, que foi o Carteira Itaú de investimentos, né? E o legal, assim, que o que a gente tinha como principal ideia era que a gente queria trazer, de fato, uma possibilidade de diversificação real para os nossos clientes. Então, aqui, a possibilidade de investir no exterior, ela era uma prioridade nossa, né? E trazendo fontes de retorno diferentes e relevantes além do Brasil. Então, a gente montou uma carteira bem bacana internacional e foi tão legal, assim, essa carteira diversificada entre ações, renda fixa, commodities, e foi tão legal que, a partir daí, surgiu um outro produto, que é o Carteira Itaú Internacional, que é só essa parte internacional dos investimentos. Então, quando o cliente, se ele quiser fazer a diversificação por ele, e a gente oferece essa parte internacional que ele pode complementar dentro de outros investimentos que ele tem, ou se o cliente quiser já comprar a carteira total diversificada em um único produto, né, mesclando investimentos locais quanto investimentos internacionais, tem o Carteira Itaú de investimentos. Então, a gente teve uma resposta muito positiva dos clientes, né? A gente teve ali um timing que foi bem desafiador, porque a gente lançou o produto em janeiro, e aí depois ali em março e abril a gente já teve a crise do Covid, né? Mas a gente teve uma resposta muito positiva dos clientes, e a partir daí a gente teve demanda para fazer também uma procura muito grande para a gente fazer esse produto dentro da previdência privada. Então, a gente também tem um produto que com essa mesma lógica dentro da previdência, que é o Carteira Itaú de Previdência. E depois a gente lançou um outro produto que tem uma versão mais apimentada, mais arriscada, e assim foi crescendo a nossa família. Super legal, é para ver que realmente era uma solução tão necessária, que os investidores queriam tanto que, enfim, um produto acabou dando origem a vários outros. É super legal isso. E assim, uma dúvida que sempre aparece, né, entre os nossos investidores, você mencionou, né, que isso é uma estratégia de alocação. Você consegue explicar para a gente qual que é a diferença entre um fundo de alocação e um fundo multimercado tradicional? Sim, essa pergunta ela é super importante e pertinente, né? Dentro do mundo de fundos multimercados, a gente tem uma gama muito grande, né? Então, assim, tem fundos multimercados com várias características diferentes, mas normalmente eles têm uma tendência a olhar o retorno atrelado ao CDI, e muitos deles têm um horizonte mais curto da tomada de decisão, né? Então, por exemplo, fazem apostas no investidor específico. Eu sempre dou um exemplo, né? Vai sair IPCA amanhã, então faz uma aposta específica para o IPCA amanhã, ou um outro indicador que vai sair semana que vem, etc., né? E podem mudar e mudam de opinião com maior frequência, né? Então, um dia pode estar otimista com certa posição, no dia seguinte pessimista, e uma posição totalmente inversa do que tinha um dia atrás, né? Já no carteira, a gente tem uma cabeça um pouco diferente, né? Então, assim, o principal é o horizonte de investimento. Então, a gente está, de fato, comprometido com esse horizonte de investimento de longo prazo. Então, a gente busca ter uma carteira diversificada com as nossas melhores teses de investimento, né? Para que no longo prazo a gente dê o melhor potencial de retorno, né? O que a gente chama de retornos compostos, né? Então, a gente não fica preocupado em fazer milhões de trades no dia a dia, né? A gente está mais preocupado, assim, eu brinco, né? Correr uma maratona, né? Então, através de, assim, eu vou dar aqui um pouco do nosso processo de investimentos, que eu acho que pode ficar um pouco mais claro, tá? Então, a gente faz uma análise, assim, super criteriosa do cenário econômico. Eu acho que isso todos os fundos multimercados fazem, isso não diferencia, né? Mas, assim, aí a partir dessa análise, a gente identifica as classes de ativos com maior potencial de retorno, e com o auxílio de todo o nosso ferramental quantitativo por trás, né, a gente determina a melhor forma de combinar
essas classes, né? Então, a forma como a gente combina e o horizonte de investimento, esse aqui é o principal, né? Então, assim, todos os produtos da família Carteira Itaú, eles já refletem a combinação dessas posições que a gente julga que serão as vencedoras no longo prazo. E o balanceamento entre essas posições é o grande diferencial. Então, ele já nasce como um portfólio equilibrado, né? Então, assim, é como um time de futebol, né? Eu não jogo futebol, mas meu filho é totalmente aficionado. Mas, assim, um time bom de futebol, não adianta ele ter um craque que chega lá e faz gol se ele tem uma defesa que toma 10 gols na sequência, né? Então, a gente gasta muita energia pensando quais que vão ser as teses que a gente acredita que vão ser ganhadoras no longo prazo, mas a gente gasta o dobro da energia tentando buscar as nossas defesas. Porque, assim, no mundo dos investimentos, quando você menos espera, o cenário muda. E nessa hora você precisa ter o coringa. Você precisa ter aquela parcela na sua carteira de investimentos que vai te ajudar nos momentos ruins. Então, assim, essa é a ideia do portfólio balanceado. A gente ter essa proteção sempre, né? Esses ativos com essa característica de fazer a defesa, para que quando tenha um momento adverso e eles vão acontecer, a gente se defenda, a gente sobreviva para ter a oportunidade de fazer as apostas de risco necessária nos momentos chaves, tá? Então, é mais ou menos aqui a nossa ideia. É super difícil você acertar exatamente qual que vai ser aquele ativo ganhador. Se você pensar, o que vai... Né, todo mundo quer saber, assim, qual que é a dica que você tem para me dar? O que vai ganhar no próximo mês, nos próximos 3 meses, né? Então, é mais do que acertar esse ativo estrelinha ganhador. A gente quer ter uma carteira, a combinação ideal dentro dessa carteira diversificada entre ativos, diversificada entre regiões no mundo, que combinadas de uma forma ótima vão trazer o melhor retorno e vão fazer com que essa trajetória de experiência de investimentos ao longo do tempo, ela seja satisfatória. Não, perfeito. Eu até ia te fazer uma pergunta agora, mas acho que você já acabou abordando na sua resposta, que foi super completa. Mas assim, só para a gente fazer um wrap-up, então, uma síntese aqui de tudo que a gente falou, para ficar, enfim, bem claro para os nossos investidores. Então, por que para os nossos investidores é interessante ter um fundo como Carteira Itaú, principalmente aqueles investidores que buscam diversificação, né? Tá, assim, bem resumido, eu acho que assim, é o tipo de produto que o cliente, ele não precisa se preocupar com nada, né? Então, a gente faz tudo para ele e a gente faz tudo que há de melhor e tudo que há de ponta no mercado, né? Então, às vezes, tem alguns investimentos que, pela legislação, por exemplo, o investidor geral não tem acesso. E dentro do fundo, a gente possibilita a gente possibilita esse acesso, né? Então, assim, ele é completo. Então, ele é um produto simples, fácil, que dá acesso a possibilidades de investimentos que o cliente, por conta própria, não teria condições de fazer. E através dessa gestão profissional, né, a gente também está atento para tomar todas as decisões mais tempestivas na mudança de cenário. Legal, muito bom, Milu. Carteira realmente é um produto muito completo, né? Desde o modelo de gestão até o nível de democratização, né, que o produto traz. É uma solução muito sensacional. Bom, para a gente fechar então, Milu, adorei que a gente falou, né, um pouco sobre a sua história. Acho que traz um ar mais humano para profissional que está por trás desses nossos produtos de tanto sucesso. Mas por último, então, em nome das nossas ouvintes e investidoras mulheres que têm vontade de seguir uma carreira no mercado financeiro, a minha última pergunta para você que conselho você daria, né, para as mulheres que nos ouvem e que querem seguir nesse caminho? Claro, assim, meninas vão com tudo. É verdade, assim, não se intimidem. Existe uma avenida de oportunidades para mulheres competentes e com vontade de trabalhar. Então, é só acreditar e trabalhar que tudo dá certo. Não, legal, perfeito, Milu. Adorei o nosso papo. Obrigada mais uma vez por ter topado participar aqui do nosso podcast. Acho que foi super legal e eu espero poder contar com a sua presença para mais episódios no futuro. Obrigada, eu gostei bastante também. É um prazer estar aqui com vocês e pode me chamar sempre que precisarem e quiserem.
Combinado. Bom, aproveito para convidar todos os nossos investidores e investidoras. Se vocês querem conhecer mais sobre a família carteira, é só acessar a página dos fundos em nosso site, itauasset.com.br, e lá vocês vão ter mais informações. E se você gosta do nosso conteúdo aqui no podcast, não deixe de se inscrever em nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Até a próxima!